Oi pessoal, eu sou o professor Vinícius Barros e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje nós vamos falar sobre o autor Daniel Galera e sua obra Meia-Noite e 20. Daniel Galera nasceu em São Paulo, em 1979, mas cresceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E devido a isso, sua obra tem algumas características muito marcantes da cultura gaúcha. Até hoje, o autor já publicou 8 obras, 5 romances, uma HQ, uma novela e um livro de contos. O livro de hoje, Meia-Noite e 20, foi publicado em 2016 e é a 7ª obra publicada pelo autor. Esse romance é dividido em 6 capítulos que são narrados em primeira pessoa por 3 das suas personagens principais, numa alternância que a gente muda de narrador a cada capítulo. A alternância, no caso, é a seguinte. Primeiro nós temos a Aurora, depois o Emiliano, depois o Antero, depois novamente a Aurora, seguida pelo Emiliano, e por fim, no último capítulo, retorna a Aurora como narradora. Assim como outras obras do autor, Meia-Noite e 20 traz uma temática relacionada às relações interpessoais, mas aqui, nesse romance, focalizando sobretudo no luto, na percepção do luto e na vivência do luto, né? Já que nós temos 3 personagens que estão vivenciando o luto de um amigo de muitos anos, né? Mas também a obra focaliza bastante na questão das diferenças e devido a essas diferenças, confrontos geracionais, né? Confronto entre gerações diferentes, justamente porque cada geração vai ter uma visão de mundo que é enraizada naquilo que aquela geração viveu, né? No conhecimento de mundo que aquela geração tem. Tudo isso acaba acontecendo com pano de fundo, tendo como pano de fundo a cidade de São Paulo e de Porto Alegre, né? São as 2 cidades do autor, nós podemos dizer, já que ele nasceu em São Paulo, mas cresceu em Porto Alegre. E a obra inteira ela é permeada, carregada com trabalho com questões sociais e ecológicas atuais, né? No que tem as questões sociais, nós temos um pouco da questão da exposição nas redes sociais, né? Nós temos o Andrei, que é um personagem que gosta de ser um pouco mais reservado, então ele acaba deletando todas as redes sociais dele devido a isso, né? E, inclusive, as pessoas acabam chamando ou imaginando ele como excêntrico, justamente porque ele não tem essas redes sociais, né? Lembrando que essa obra se passa ali por volta de 2014, um ano depois dos protestos das jornadas de junho, né? Daqueles protestos que iniciaram por causa da passagem em 2013. Então isso era muito estranho naquela época, né? Então ele era um excêntrico justamente porque ele não queria ter as redes sociais para não ser tão exposto. E no âmbito ecológico nós temos a personagem da Aurora, né? Que toda a pesquisa dela, né, lembrando, ela é doutoranda, toda a pesquisa dela é em volta de achar meios de tornar o cultivo da cana-de-açúcar mais fácil, alterando o relógio biológico da cana-de-açúcar para ela crescer em períodos que ela não deveria crescer, né. Então nós temos esse trabalho com questões atuais dentro da obra, né, como a produção de energia e de alimento, que é uma coisa que cada vez mais nós vamos precisar pensar e trabalhar para que seja maior, e também questões sociais, como essa questão da exposição nas redes sociais, né? E justamente quem não quer ser exposto nas redes sociais acaba ficando como excêntrico, porque nós, como sociedade, acabamos tornando elas como um elemento, não diria necessário, mas normal dentro da nossa vida, né? Então nós temos esse trabalho com essas questões bastante atuais também nessa obra. Além disso, ainda falando sobre essa questão das redes sociais, nós podemos relacionar elas também com os protestos, né, dessas jornadas de junho de 2013, já que foi através das redes que a população se organizou para realizar esses protestos, né? E esses protestos mesmo já demonstraram esse poder que as mídias sociais têm, né, de dar voz a todos e de ajudar as pessoas a se organizarem para votarem contra ou a favor de algo. Mas também foi um ponto que nos demonstrou que essas redes também podem acabar gerando alguns problemas, né? Já que essa força pode ser usada tanto para pautas positivas e que visam o bem geral,
quanto para pautas que podem ser ruins, excludentes e entre outras coisas também que não são muito legais, né? Então nós temos, embora não esteja na obra, esse trabalho que nós temos aqui entre as redes sociais e esse momento histórico também pode ser considerado um ponto muito importante de discussão. Antes de irmos para o resumo da obra, vamos conhecer suas personagens. Bom, falando então das personagens, primeiro nós vamos ter o Andrei, que é um jovem escritor e um dos 4 antigos editores da Ezine Orangotango. Uma Ezine é uma revista digital, né? Normalmente feita de forma colaborativa, então os leitores eles podem enviar os textos e os editores eles vão fazer um filtro desses textos, vão publicar esses textos e os próprios editores também publicam textos deles nessas revistas, né? E isso era uma coisa que foi uma febre muito grande, principalmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi quando a internet começou a ser de fato acessível para a população aqui no Brasil, e esse formato de texto, de revista, acabou crescendo muito nessa época. Então ele era um desses editores da Orangotango, e ele é morto no início da narrativa. Depois nós temos a Aurora, que é uma doutoranda na área de biologia e antiga editora da Orangotango. O Emiliano, que é um jornalista e um dos antigos editores da Orangotango também. Ele é mais velho que os demais, em torno de 3 anos. E ele acaba ficando encarregado de escrever a biografia do Andrei, depois da morte dele. Porque a pessoa que propõe a escrita dessa biografia para ele acaba dizendo para ele que seria melhor que essa biografia fosse escrita por alguém conhecido, que conhecia intimamente, que era amigo do Andrei, do que escrita por alguma outra pessoa qualquer. Já que, por o Andrei ser um escritor já famoso, bem-sucedido, em ascensão, alguém em alguma hora escrever essa biografia. Depois nós temos o Antero, que é dono de uma agência de publicidade, e o último do quarteto de editores da Orangotango. Né? Esses aqui são os nossos 4 personagens principais, embora o Andrei a gente não conheça ele ainda vivo, né? Mas ele é muito citado e pode ser considerado um dos personagens principais também. Essa é uma narrativa que ela vai girar muito em torno do Andrei. Então seria esse o quarteto de editores, de antigos editores da Orangotango, né? O Andrei, a Aurora, o Emiliano e o Antero. E o Antero também ele é casado com a Giane. E por fim nós temos a Giane, que é uma desenvolvedora de jogos de videogame e esposa de Antero. Partindo então para o resumo da obra, Meia-Noite 20 ele é um romance que vai contar a história de 3 personagens, né? No caso, a Aurora, o Emiliano e o Antero, logo após o assassinato do Andrei, que é esse amigo que todos os 3 tinham em comum, e que essas 4 pessoas elas eram muito próximas durante a adolescência e o início da vida adulta, né? Aquela fase ali de jovem adulto, quando eles estavam na faculdade. De início todos faziam jornalismo, depois alguns mudaram de curso, abandonaram o curso, né? E o que acaba reunindo novamente essas personagens que estavam um pouco afastadas, justamente a morte do Andrei, né? Eles vão pro enterro do Andrei, se encontram lá, conversam e acabam se relacionando entre si ali naquele enterro. Bom, eles eram unidos principalmente por causa da Ezine, que eu comentei com vocês um pouco antes, que era a Orangotango, né? Os 4 eram editores dessa Ezine, que era muito popular, e até devido a essa Ezine, tirando a Aurora, que acabou mudando de opção de carreira depois e foi estudar biologia, o Antero, o Emiliano e o Andrei, eles começaram suas carreiras a partir da fama dessa Ezine, né? Até hoje, todos eles são conhecidos por causa dessa Ezine. E, bom, após a morte do Andrei, a narrativa ela vai tratar como cada um dos personagens está lidando com essa morte do Andrei, né? Cada um lida da sua própria forma, e como eles estão vivenciando um luto que os transforma durante essa narrativa, né? Seja por perceber algumas coisas que não fazem muito sentido para eles naquele momento, seja por terem se reencontrado nesse enterro, acabarem tendo alguns encontros, né? Todos eles acabam mudando um pouco por causa desse luto. Indo então para a análise da obra, primeiro nós vamos ter como ponto principal dessa narrativa esse luto e essa percepção desse luto, né? Nós temos uma narrativa que vai percorrida por diversos elementos relacionados ao luto, né? A essa perda que esses 3 personagens, a Aurora,
o Antero e o Emiliano tiveram, né, desse amigo que não era tão próximo no momento, no presente narrativo ali, que eles estão contando ali logo após a morte do Andrei, mas que era muito próximo no passado, né, que foi uma personagem que deixou uma marca em cada um dos três, e nós acabamos percebendo essas personagens vivenciando esse luto de formas diferentes durante a narrativa, né, a Aurora, principalmente, nós percebemos que ela sente muito esse luto, um pouco agravado pelo fato de que ela tinha retornado a Porto Alegre porque o pai dela tinha tido um infarto e passou por uma operação de emergência de ponte safena. Quando ela chega em Porto Alegre, né, justamente por causa dessa cirurgia do pai, né, foi visitar o pai, ver como é que o pai estava, ela acaba descobrindo a morte do Andrei, né, a partir das redes sociais, que como o Andrei era um escritor muito famoso, ele estava sendo muito publicada aqui essa questão do assassinato dele, né, na tentativa de assalto. Ela fica muito chocada com isso. E nós podemos ver essa questão do luto, assim, do choque, principalmente inicial dela, no seguinte trecho. Andrei assassinado. A ansiedade que havia acabado de experimentar na rua não se dissipava. Pelo contrário, eu sentia que ela se entranhava em mim de maneira irreversível, como o solo absorvendo uma água venenosa. Olhei o copo em minha mão, imaginei-o transformado em centenas de cacos em desarranjo, e pensei que havia algo de pervertido e indesejável no copo intacto. Era quase como se ele tivesse consciência de ser um copo, algo a que ele definitivamente não tinha direito. Apertei o copo com força, querendo e não querendo quebrá-lo, num impulso semelhante à vontade cruel que às vezes sentíamos de esmagar um cachorrinho. Então aqui nesse trecho nós temos a Aurora, né? Ainda lidando um pouco com essa questão da morte do Andrei. Não fazia muito tempo que ela tinha descoberto essa morte. Ela recente chegou em Porto Alegre e ao chegar, depois de lidar com toda a situação que nem eu comentei do pai dela, que tinha sofrido um infarto, ela descobre através das redes sociais que o Andrei tinha sido assassinado, né? O Andrei era uma pessoa que gostava muito de sair para correr, principalmente de noite. E numa dessas corridas, numa tentativa de assalto, ele foi assassinado. E isso choca ela muito, né? Nós podemos perceber ali que ela não consegue pensar direito, justamente porque essa morte acaba chocando muito ela. E a questão do copo ali até nós temos uma transformação desse luto, dessa tristeza em raiva, né? Que ela espreme o copo justamente porque ela está sentindo demais aquela morte, a ponto de quase quebrá-lo. E ela chega a comentar também depois, um pouco mais adiante, que, né, relacionada a essa questão desse copo, que era como se fosse uma afronta esse copo estar ali inteiro, né? E o Andrei assassinado. Então aqui nós podemos perceber uma pessoa vivenciando um luto, percebendo um luto, que mexe muito com ela, né? E fica bem claro isso, não só nesse ponto, mas em outros pontos da narrativa também. Depois, nós temos o ponto dos conflitos geracionais, né? Que é um outro ponto que ele é muito visto na obra, justamente nessa questão das diferentes percepções acerca de diversos temas entre pessoas de diferentes gerações. Nós podemos observar isso no seguinte trecho. Era mais fácil falar de sexo à mesa que de política. O primeiro assunto era mais constrangedor, quase proibido, mas, quando vinha à tona, era capaz de extrair de nós posições adultas e firmes. Da adolescência até então, nos orgulhávamos, como família, de falar abertamente sobre doenças venéreas e aborto no intervalo da novela. E era por isso que eu sabia que meus pais eram a favor da vida. E eles sabiam que eu era também a favor da vida. E sabíamos que para mim e para eles, a expressão tinha significados muito distintos. E que encaixar na mesma equação a vida de um zigoto e a vida de uma mulher adulta, versada em feminismo e biologia, podia ser complicado. Então aqui nós temos a personagem da Aurora. Em um momento da narrativa, ela e o Antero, eles acabam tendo relações sexuais. E devido a esse episódio, devido a esse encontro que eles tiveram, a Aurora fica grávida. E como o Antero era um homem casado e ela também estava no meio do doutorado dela, ela acaba optando por abortar. Só que nesse momento a gente percebe que enquanto ela procura alguém para conversar sobre, já que ela estava em São Paulo já de volta, ela estava sozinha, ela começa a perceber que ela não tinha muito com quem falar sobre isso, justamente porque essa diferença geracional e essa percepção diferente acerca de alguns temas podia ser um empecilho e podia acabar gerando algumas brigas. Os pais dela eram a favor da vida, né? E tentariam ao máximo fazer com que ela tivesse aquela criança, enquanto para ela ser a favor da vida tinha um significado completamente diferente, né? Era um significado de
da pessoa poder escolher aquilo que ela quer para aquele momento. Também é citado a questão da médica ginecologista dela, que ela pensa em procurar, pelo mesmo motivo, para tentar entender tudo aquilo e encontrar um meio de fazer o aborto, encontrar uma clínica para fazer esse aborto. E que a Aurora chega a comentar até que para ela, essa médica ginecologista se assemelhava muito com uma figura materna, né, com uma figura de mãe. Ela percebe que talvez não fosse também a pessoa ideal para falar sobre, porque naquele momento ela queria somente alguém que a ajudasse a resolver essa gravidez, né? Justamente porque ela queria realizar um aborto. Então aqui nós podemos perceber essas diferenças, esse choque de gerações, né? De pensamentos que são comuns de uma geração e de outra, né? Se chocando. E esse elemento das diferenças geracionais e dos embates geracionais também é presente em outros pontos da narrativa, como no campo político. Nós temos o embate ali da Aurora com o pai dela em relação à política também, né? Nas diferenças até entre o próprio Emiliano, que era 3 anos mais velho que o restante das personagens, e essas outras personagens que eram um pouco mais novas, né? Tinham percepções diferentes de mundo e tudo mais. E isso é um ponto que fica bem marcado para nós, essa questão das percepções diferentes em diferentes gerações, entre diferentes gerações, né? Ou mesmo até dentro da mesma geração, dependendo da diferença de idade que nós estamos falando. E por fim, nós temos essa questão da própria orangotango, né, que era a Exine, e das Exines de uma forma geral. É importante falar sobre isso porque dentro da obra ela tem um peso muito importante, né, já que a orangotango era o que unia esses 4 personagens, né, na adolescência e no início da vida adulta. E 3 desses personagens, né, o Andrei, o Emiliano e o Antero, as profissões deles acabam derivando justamente desse trabalho que eles faziam na orangotango, né. O Andrei ele acaba virando escritor de muito renome, e ele já era conhecido desde a época que eles faziam a publicação da Exine. O Emiliano ele acaba virando jornalista e crítico literário, e ele tem uma fama devido justamente também a essa Exine que ele participava. Inclusive ele tem um momento narrativo ali que ele até brinca que até hoje ele recebe livros de editoras para fazer crítica, justamente por causa desse período que ele fazia parte do time da Orangotango. E nós temos o Antero, que acabou se tornando um publicitário, dono de uma agência de publicidade, mas que também carrega certa fama devido também a esse período que ele passou como editor da Orangotango, né? Mas, fora todos esses pontos importantes da Orangotango e das Exines dentro da narrativa, num contexto fora da narrativa também se mostra como um ponto interessante para a gente abordar, justamente porque o próprio Daniel Galera, ele foi colunista na Cardoso Online, que era uma exine muito popular, ali também no final dos anos 90 início dos anos 2000. Então, nós temos um autor que era também muito a favor e era ativo nesse cenário de exines, de disponibilização literária através das redes, né, de compartilhamento literário e de literatura compartilhada, já que essas exines elas são criadas a partir do material enviado por leitores e também pelos próprios editores. Então nós temos aqui um pouco da vida do autor dentro da obra também, né? Já que essas personagens elas tinham uma exine muito popular, e o Daniel Galera também fez parte também de uma exine muito popular no início dos anos 90, no final dos anos 90, início dos anos 2000. E a carreira dele, inclusive, partiu um pouco dessa questão da literatura compartilhada através das redes, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem esse vídeo. E deem uma olhada no restante dos vídeos que nós temos no canal aqui. Nós temos outros vídeos do Daniel Galera, temos vídeos do Milton Ratum e vídeos de diversos outros autores contemporâneos, que vocês podem acabar utilizando esses vídeos para dar uma reforçada no material que vocês estão estudando para o Enem, ou para conhecer também alguns autores contemporâneos, que é sempre bom, né? Conhecer autores novos, descobrir autores, livros novos é sempre muito interessante, e isso pode ser uma ferramenta para vocês conhecerem talvez algumas histórias que vocês nunca tenham ouvido falar,
E se apaixone por autores novos, que também é uma coisa muito boa sempre, né? Bom, por hoje é só. E até a próxima. Tchau, tchau.